você se apresentar, voltar a sua apresentação. Acho que tem algumas pessoas que estão aqui que não estavam lá. Aos poucos o pessoal vai achando o link. E então se apresente aí quem é João Pedro, né? Quem é JP na vida profana e também o que você puder dizer de sua vida na maçonaria. Então, como havia falado, meu apelido é João Pedro, meu nome é JP, como eu costumo brincar. Sou professor de inglês, também trabalho com cafés especiais aqui em Belo Horizonte. Também trabalho com música, né? Agora me lembraram ali, eu sou músico, sou guitarrista, mas também trabalho fazendo arranjos de músicas e por aí vai. Essa é mais ou menos a minha vida. E dentro da ordem eu iniciei alguns anos atrás numa potência regular aqui no Brasil, onde eu galguei até o 3º grau da maçonaria simbólica, do rito escocês antigo e aceito, onde eu cheguei ao grau de mestre maçom, e após isso iniciei nos altos graus da maçonaria primitiva, numa loja de perfeição. Basicamente, essa é a minha vida dentro e fora da maçonaria. Atualmente, os maçons que estão presentes nos assistindo, eu me encontro com um termo que a gente usa, que é adormecido, pelo fato de eu ter ido embora da cidade que eu residi antes, por motivos profissionais, e eu não me filiei a outra loja, então atualmente eu me encontro com um termo maçônico que é adormecido, que seria irregular, né? Mas ainda faço parte da ordem mesmo assim. Então eu também as pessoas conhecem um pouco da minha vida com relação a esses abusos sofridos, mas eu vou também me apresentar como alguém que fez parte de ordens paramaçônicas, e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre essas questões. Quando eu tinha 15 anos, né, que como a maioria já sabe, foi o meu primeiro contato com o Jair Tércio, ainda um contato indireto, através do meu ex-marido, né, que na época era meu namorado. O Jair, ele exigiu, né, de certo modo exigiu, porque ele falou que eu só seria digna de namorar com o meu ex-marido caso eu me aproximasse da doutrina imutabilista, que era a doutrina que ele... a doutrina dele, né? A partir da qual ele manipula as pessoas na lógica espiritual. E dentro dessas exigências, né, de frequentar a Fundação Ocidente, de estudar as leis naturais que regem o universo, ditadas por ele, né, os livros dele, na época era um livro branco, o Imutabilismo, hoje tem a Arca Sagrada, que é um compêndio, enfim, entre todas as exigências que a maioria das pessoas já me ouviu falar, teve também fazer parte do Betel Liberdade da Ordem das Filhas de Jó, que é uma ordem paramaçônica. Veja bem, JP, eu vou chamar de JP, tá? Vamos... Lógico, eu também vou te chamar de Tati, tá tudo certo. Tá tudo certo. Veja bem, eu não tinha nenhum parente mestre maçom, nenhum. Eu era uma menina de 15 anos, de uma família profana, né? Nenhum mestre maçom. Ainda assim, o Jair Tércio, ele forjou um parentesco para que eu fosse iniciada. Eu não só fui iniciada no Betel Liberdade, como eu fiz parte da instalação do Betel e eu fui uma das oficiais. Eu fui uma mensageira, se eu não me engano, a 3ª mensageira. E já naquele momento, eu com 15 anos, ele falou que eu tinha que conhecer o ritual das filhas de Jó completamente, porque ele precisava disso. E assim como eu, ele colocou outras meninas, né, filhas fiéis a ele, né, filha de seguidores dele. Nem todas tinham parentesco com o mestre maçom, que é um pré-requisito, você sabe disso, é um requisito para você ser considerada como para ser iniciada na Ordem das Filhas de Jó. E ele também colocou uma série de mulheres para fazerem parte do Conselho Guardião. Só que naquele momento isso não deu muito certo, porque grande parte da Constituição do Betel Liberdade não tinha relação com Jair Tércio.
né? Tinha relação com a maçonaria baiana, mas não com ele. Então, houve uma briga e acabou que todo mundo, que era quase todo mundo, né, que era ligado a Jair, rompeu com o Betel Liberdade e não continuou. Eu engravidei com 16 anos, você sabe que uma filha de Jó que engravida, ela é automaticamente... ela muda de lugar, né? Ela não faz mais parte da ordem como filha de Jó, passa a ser tia, faz parte vai compor o conselho como membro de maioridade. Mas eu não tive mais nenhum contato com filha de Jó a partir disso. Mais tarde, quando o Jair Tércio começa com a campanha dele para o grão-mestrado, e ele diz que ele quer fazer história na maçonaria. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas só para vocês entenderem a minha história. Ele vem novamente e fala que eu preciso me iniciar agora na Ordem da Estrela do Oriente. Mais uma vez, eu não tenho parente mestre maçom, ele forja um parentesco e eu sou iniciada. Então, eu continuei como membro da Ordem da Estrela do Oriente até o momento que eu rompi com o Jair Tércio, e ele não queria, inclusive, me dar meu demite. Ele orientou aos oficiais do capítulo que não me dessem o meu demite para que isso não gerasse perguntas, né, do grande capítulo geral que fica em Washington. Então, eu tive que mandar um e-mail diretamente para a grande secretária, na época era a Alma Bain, se eu não me engano, para eu conseguir me desligar da ordem. Então, veja bem, olha que a minha história com as ordens paramaçônicas já é uma história que, para a Constituição maçônica, é ilícita, porque eu não poderia ter sido nem considerada para iniciar, porque eu não tenho um parente mestre maçom. Sim. Então, sim. A minha história com a maçonaria, falando superficialmente, né, minha história direta é essa, e à medida que a gente for conversando aí essa noite, as pessoas vão entender um pouquinho mais do que a gente fala, do porquê que a gente colocou esse título dele como infiltrado, de como que funcionou essa influência dele para o favorecimento de abusos. Agora, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, JP, para as pessoas entenderem, os profanos que estão aqui nos assistindo, que vão assistir depois no vídeo gravado, o que é a maçonaria, né? Qual é a função dela, como é que ela se constitui, para a gente poder também explicar por que a gente está dizendo que ele é que usou a maçonaria e não foi a maçonaria que fez nada do que a gente está aí nesse processo, né? Nenhum dos abusos é da maçonaria, os abusos são de Jair Tércio, é bom a gente deixar isso muito claro. Os abusos são de Jair Tércio Cunha Costa, que foi grão-mestre da grande loja maçônica do estado da Bahia durante 8 anos, 2 mandatos. Então, a gente precisa explicar um pouquinho o que é a ordem para que as pessoas entendam, né, e separem. Sim, sim. Então, vamos lá. Basicamente... Só um segundo, porque minha assistente técnica pediu para dar 1 minuto aqui. É o seguinte, como tem, nem todo mundo entrou, liga o seu Instagram na live do Instagram. Deixa aqui o pessoal ir acompanhando e eventualmente fazendo, gente, quem está no Instagram pode ir para o YouTube, tá. O link está na bio, entendeu? É porque a pessoa aqui é profissional, ela deu uma ideia sensacional. Deixa eu só... Eu também sou totalmente analógico. Pronto. Tem muita gente que ainda não está conseguindo localizar o YouTube, então eu vou deixar conectado no meu celular no Instagram e de vez em quando a gente fala para as pessoas virem para o YouTube. Tá, ok. Eu também sou altamente analógico, então não posso ajudar muito nesse quesito aí. Aqui, ó. Vocês estão na televisão, ó? Lógico. Com pipoca e tudo, né? Pronto. Então, JP, desculpa te interromper. Fala um pouquinho aí sobre a maçonaria. Antes da gente começar, tem alguns pontos que eu acho que são importantes deixar bem claros aqui, tá, pessoal? Eu não posso e nem vou falar em nome da maçonaria. Nenhum maçom tem direito de falar em nome da ordem como um todo, e muito menos em nome de potência maçônica nenhuma. Quem está falando aqui para vocês é a pessoa JP. Onde é que eu estou querendo chegar? O que eu falar aqui não representa a opinião da maçonaria, não representa a opinião de grandes lojas ou por aí vai. Isso é a pessoa João Pedro, que iniciou na ordem maçonaria falando
por mim mesmo, tá? Então, total responsabilidade minha isso daí. A maçonaria como instituição não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, nenhuma ligação com o que eu vou falar aqui, tá bom? E é importante também a gente deixar claro alguns termos que são comuns para pessoas que são iniciadas nessa ordem e nas ordens paramaçônicas. A primeira é a palavra profano, que para um mais desavisado ela pode até soar um pouco pejorativa, mas eu peço que vocês façam uma análise etimológica da palavra profano, né? A construção dessa palavra, que é profanero, que é antes do sagrado, fora do sagrado. É como se dentro daquele templo, daquele capítulo, daquela loja, nós interpretamos como um espaço sagrado, e o que estiver antes dele, fora dele, é o profaneron, é o que está fora do sagrado. Então, por favor, não entendam essa palavra de maneira pejorativa, que essa não é a finalidade dela, tá? E o que é uma ordem paramaçônica? É uma ordem que depende da maçonaria para existir. Aí a Tati citou as filhas de Jó, a Estrela do Oriente, isso, a Ordem da Estrela do Oriente, mas tem várias outras. Tem as Filhas do Nilo, tem as Meninas do Arco-Íris, tem a Ordem de Molay, tem a Ordem da Cavalaria. Tem as abelhinhas também, né, que é para as meninas menorzinhas. Isso, as abelhinhas e por aí vai. Todas essas são ordens paramaçônicas. Logo, para que ocorra uma reunião dessas ordens paramaçônicas, é obrigatório que tenha maçom presente durante a reunião. E dependendo de qual tipo de ordem paramaçônica, precisa ser necessariamente um mestre maçom. O que é um mestre maçom? Dentro dos 3 primeiros graus, é o 3º grau. É quando você alcança, vamos dizer assim, o seu ápice nos graus da simbologia maçônica e você responde por você mesmo. Você não tem mais aquele, vamos dizer assim, um irmão mais velho responsável por você. É como se você ficasse adulto. É quando você galga o grau de mestre maçom. Sim. Dito isso, o que é a maçonaria? A maçonaria, em síntese, né, em resumo, trata-se de uma ordem, tá? Ela não é religião, já que ela não prega salvação, ela não prega nada dessa natureza. Ela é uma ordem discreta. Por favor, não entendam que ela é secreta, né, porque ela tem CNPJ, todo mundo sabe que ela existe, por aí vai, né? É uma ordem discreta, filantrópica, progressista. E dentro das nossas reuniões, nós trabalhamos diversos aspectos diferentes. Nós discutimos ciência, discutimos filosofia, discutimos história, e por aí vai. E a maneira como a maçonaria passa os seus ensinamentos para os seus adeptos é através de símbolos e através de instruções que são ministradas dentro de uma loja, de uma reunião. E essas instruções sempre com cunho filosófico, cunho moral, cunho histórico. É importante ressaltar isso. É uma ordem que não possui vamos dizer assim, um vínculo com religião nenhuma. Ela nem é religião e não possui vínculo com religião nenhuma. Então é possível você chegar na loja maçônica e encontrar lá dentro uma Bíblia, mas também é possível você chegar na loja maçônica e encontrar lá dentro um Alcorão, a Torá, o Caibalion e diversos livros que são entendidos pelos maçons daquela loja como o livro da lei, né? A palavra do grande arquiteto do universo, que é assim que nós denominamos o criador do universo. Eu acredito que é basicamente isso. Se eu tiver esquecido alguma coisa. E a maçonaria, o motivo dela existir é uma questão bem pertinente. O motivo da maçonaria existir é para tornar feliz a humanidade. Tanto que, se um dia isso vier a acontecer, esperamos todos que um dia isso venha a acontecer, a humanidade seja feliz, não se faz mais necessária a existência da maçonaria. É basicamente isso. Então, a gente pode dizer que a maçonaria ela tem uma função social. Tem. A maçonaria tem uma função social. Pois é. Você falou aí, JP, uma coisa que me chamou muita atenção, que você disse que esses livros, né, que pode ser a Bíblia, pode ser a Torá, eles se remetem ao livro da lei. Exatamente. E aí,
tem uma coisa que eu acho que a gente já começa a discutir um pouquinho dessa questão do Jair Tércio como infiltrado, né, e como utilizando da maçonaria de forma pejorativa para o seu próprio benefício, sem o conhecimento da ordem. Ele lança um livro de capa preta com a vela na frente, que o nome é O Livro da Lei. E aí, nas lojas que são vinculadas diretamente a ele, né, naquele momento eram vinculadas diretamente a ele, de pessoas que o tinham como um mestre espiritual, esse era o único livro que ficava no altar, que era um livro de autoria do Jair Tércio. E o nome do livro é O Livro da Lei. Assim como ele lançou um livro que o nome é Ser Maçom. Então, assim, ele vai tentando se apoderar da ordem maçônica para o seu próprio benefício. Aí eu te pergunto, né, assim, eu cheguei a ouvir, desde que, antes mesmo de eu conhecer o Jair Tércio, eu cheguei a ouvir ele dizendo que a ordem estava desvirtuada, que a ordem tinha perdido a sua moral e que ele, Jair Tércio, iria recuperar a moral da ordem e que, através da maçonaria, ele iria moralizar e espiritualizar a humanidade. Daí vem o slogan dele, o marco da nova humanidade. Veja que uma das propostas dele era de iniciar 1% dos homens da Bahia, né? E ele tentou fazer isso. Assim como todo mundo que se aproximava, todas as mulheres, ele iniciava, tendo ou não parentesco maçônico, na Ordem da Estrela do Oriente, sempre com esse discurso de que a maçonaria precisava ser remoralizada. E para ser remoralizada, deveria estudar os ensinamentos dele, o Livro da Lei, que hoje é um capítulo da Arte Sagrada. E aí, assim, coisas que eu vi, e que aí é que vai a minha pergunta para você. Quando ele começa com esse discurso, antes mesmo da instalação da loja, que foi a primeira loja dele, que é a Cavaleiros da Luz, né, a primeira loja dele, eu digo, a primeira loja que ele instalou, ele, inclusive, foi o primeiro venerável, se eu não me engano, e ele disse que a partir dessa loja, ele iria fundar muitas lojas, ele queria ser reconhecido como o maçom que mais fundou e mais instalou lojas maçônicas, capítulos da Ordem da Estrela do Oriente, e tentou também capítulos de Molay e Betéis de Filha de Jó. Esses dois acabaram não acontecendo. Mas lojas maçônicas e capítulos da Ordem, ele instalou muitos. Então, para isso, ele saiu iniciando muita gente, mas não só iniciando. Ele iniciava, elevava e exaltava em menos de um ano. Me fala aí, eu sei que você não pode falar sobre esse processo, obviamente, inclusive isso é uma coisa que a gente precisa discutir, porque eu tive acesso aos rituais e às instruções desses 3 graus, eu tive acesso ao ritual fúnebre, eu tive acesso às instruções do grau 33, ele comprava, ele solicitava da maçonaria dos Estados Unidos, vinha em inglês e ele pedia para eu traduzir. Vamos lembrar de novo. Primeiro, sou mulher, portanto, não sou maçom. Inclusive, aquele diálogo, eu estudei esse diálogo de frente para trás. Sois maçom? E não vou seguir adiante, porque senão você, né, pode ficar em maus percalços. Mas eu não sou maçom. Eu nem sequer tinha parentesco com o mestre maçom e tive acesso a todos esses rituais. Mas mais importante do que isso, até que ponto faz sentido você entrar numa ordem que é simbólica, que tem uma função social, e, portanto, você precisa aprender os ensinamentos dessa ordem, né, para poder cumprir com essa função social. E simplesmente sair iniciando todo mundo, iniciar, elevar e exaltar em menos de um ano. Você acha que é possível que as pessoas tenham aprendido, né, assim, que tenham... É normal fazer esse percurso em tão pouco tempo? Olha, Tati, foi tanta informação que eu vou tentar separar em camadas o que você me perguntou. A primeira é você abrir a boca para falar que a maçonaria está desvirtuada. Eu acho que existe... Né? Pois não. Vamos dar nome aos bois. Eu abri... É porque as pessoas, alguns entraram depois. Quando a gente fala que a maçonaria está desvirtuada, eu disse que eu ouvi isso, eu e muitas pessoas, do próprio Jair Tércio, diversas vezes. Continue, desculpa. Então, assim, ele falar que a maçonaria é uma ordem, que a maçonaria está desvirtuada, eu acho, assim, tem que ter muita coragem e tem que ter um código moral e ético ilibado
demais para você julgar uma ordem milenar a esse ponto. Como eu falei antes, o que eu vou expressar aqui é minha opinião e não representa a opinião da ordem maçônica e não representa a opinião de grande loja, nem de potência nenhuma, nem do Brasil, nem em qualquer outro país. Contudo, existe um ensinamento dentro da maçonaria que logo de começo você aprende que você não pode julgar outra pessoa usando a sua régua. Eu não posso te julgar, Tatiana, usando a minha régua moral e a minha régua ética. E quando eu vejo alguém abrir a boca para falar a maçonaria está desvirtuada, eu acho isso de... Eu não tenho um adjetivo que poderia descrever de uma integral, né? Eu não sei o que falar. Mas, para mim, mesmo na qualidade que eu estou agora de afastado, a maçonaria é uma ordem linda. É uma ordem que prega pela felicidade da humanidade. Você pega pelas 3 palavras principais, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Se uma ordem que ensina o homem a ser livre, a ser igual aos outros e a ser fraterno, se ela está desvirtuada, cara, você pode chamar de qualquer outra coisa menos de maçonaria, porque a maçonaria que eu iniciei, ela não é assim. Ela não é assim, tá? Enfim, quanto às lojas, eu não tive vivência na potência em que Jair foi grão-mestre, mas te falando de conhecimento que eu tenho nas minhas próprias vivências maçônicas, o que eu posso te falar é o seguinte: a burocracia para você abrir uma loja maçônica, ela é muito grande. Ela é muito grande. Você não consegue abrir uma loja regular afiliada à potência da noite para o dia. Isso requer todo um processo de juntar uma quantidade X de maçons regulares, e tem que existir ali a assistência da potência em que você está se filiando, e cada passo desse tem um prazo, um tempo que não é curto. Eu já vi lojas demorarem 1 ano e 4 meses até serem fundadas, de fato, do momento em que aqueles irmãos têm, tipo assim, vamos fundar uma loja, até o momento em que ela vira uma loja maçônica. Eu já vi esse processo demorar 1 ano e 4 meses, né? E quanto aos graus, existe uma coisa chamada interstício, que é um prazo de tempo entre um grau e outro, que pode variar de potência para potência. O tempo mais comum, vamos dizer assim, a maioria das lojas, das potências maçônicas, adota o tempo mínimo de 1 ano. Então, assim, você iniciou no primeiro grau do simbolismo, que é o grau de aprendiz maçom. Até você passar para o 2º grau do simbolismo, que é o companheiro, no mínimo, você tem que passar 1 ano. E dentro desse ano existem várias exigências, como presença, apresentação de trabalho, trabalhos que eu digo você ministrar alguma coisa, né? É como se fosse um trabalho acadêmico mesmo. Você vai pegar um tema e você vai estudar aquele tema. É tipo um TCC, fiz vários a pedido dele, para muitas pessoas, para ele poder protocolar. Nossa, enfim... e cada maçom tem que fazer isso para galgar graus. Inclusive, eu conheço maçons, e até esse que vos fala, conheço maçons que pediram para que o interstício demorasse mais tempo. Porque da maneira correta, você não simplesmente passa de grau, você passa por uma coisa que a gente chama de sabatina. É aquela coisa, você cumpriu o seu interstício, você já tem o tempo necessário, você tem presença e apresentou os trabalhos, você teve as instruções do seu grau, agora você vai passar por uma sabatina, que é um jogo de perguntas e respostas. Aí isso varia a política de loja para loja. E eu, particularmente, eu pedi para que o meu interstício fosse prolongado, porque eu não me senti pronto para ir para o próximo grau. Eu pensava comigo, se eu vou para um próximo grau, na verdade, como que eu vou para o próximo grau se eu não tenho domínio desse anterior? Então, eu chegar para o presidente da loja e falar, né, meu irmão, eu queria sua autorização para postergar minha passagem de grau, porque eu não me sinto pronto. E ela foi concedida, e assim, no simbolismo, eu gastei mais que 3 anos, eu posso falar para você, foram mais que 3 anos. E aí, Pois não.
E aí é que me chama a atenção uma coisa, né? Você falou algo, você falou assim, eu precisava me sentir pronto para passar para o próximo grau, porque eu precisava ter um conhecimento dos ensinamentos, né? Do propósito daquele grau que eu estava. Exato. E aí a gente questiona, né? Eu questiono. Qual era, então, o objetivo de Jair Tércio, né? Como eu disse, eu ouvi diretamente dele, e dessas 292 denúncias que já, né, relatos, na verdade, nem todos viraram denúncia no Ministério Público. Desses 293 hoje, na verdade, hoje teve mais um. 293 relatos que já tem contra Jair Tércio, muitos deles repetem essa mesma coisa que eu vou te dizer e que eu ouvi durante anos, que era que ele iria utilizar a maçonaria, remoralizar a maçonaria, para poder espiritualizar a humanidade. Então, qual era o objetivo dele? Eu cheguei a ouvir dele que os rituais e simbologias da maçonaria estavam ultrapassados, justamente por ser uma ordem milenar, estavam ultrapassados. Então, não era isso que importava. Por isso, ele me pedia para fazer esses trabalhos, né, para os maçons que ele estava iniciando, para que eles pudessem ser elevados e exaltados, porque ele precisava de mestres maçons para abrir mais lojas. Com mais lojas, ele conseguiria disseminar, nas palavras dele, a cultura espiritual. Então, assim, ao meu ver, e eu te falo isso com toda certeza, ele tem um completo desrespeito pela maçonaria. Ele sempre teve o objetivo, antes mesmo dele ser grão-mestre, ele já falava que ele precisava de mestres maçons, porque quando ele fosse grão-mestre, ele iria levar o imutabilismo, né? Espiritualizar a humanidade. Então, ele sempre teve um desrespeito, ele sempre teve o objetivo de utilizar a maçonaria e não de aprender com a maçonaria. Por que ele me dava os rituais para eu traduzir, né? Por que eu estudava os rituais? Para que eu pudesse dizer a ele onde é que tinha as interseções, onde é que ele poderia usar determinadas coisas. Então, assim, naquele momento, né, no momento que eu era vinculada a Jair Tércio, eu sei que isso foi adiante, as lojas que foram fundadas por mestres maçons vinculados a Jair Tércio enquanto líder espiritual, ou seja, mestres maçons vinculados à Fundação Ocidente e imutabilistas, né, como eles chamavam. Ele chegou a fazer uma campanha antes mesmo dele ter cargo de liderança. Ele não era nem segundo vigilante ainda. Antes, ele fez uma campanha assim: os imutabilistas estão chegando. Tinha outdoor na cidade, tinha adesivo que o pessoal colocava no carro, que era justamente para dizer que os imutabilistas iriam dominar a sociedade. Claro que ele dizia não dominar, ele falava, vamos espiritualizar a sociedade. Então, essas lojas, elas sequer cumpriam os rituais. E aí eu vou falar agora de coisas que eu vi. E eu vi isso na Ordem da Estrela do Oriente. Eu não era oficial, e mesmo sem ser oficial, eu presidi muitas reuniões como digna matriarca. Não pode. Existe uma hierarquia. Se nenhum oficial estiver presente, não pode ter reunião. Então, eu, que não era oficial, já presidi. Muitas vezes. Não foi uma nem duas vezes. As reuniões da Ordem da Estrela do Oriente, elas precisam ter um mestre maçom presente, porque existe uma liturgia. Existe uma ritualística que exige também mestres maçons. As nossas reuniões só tinham mulheres. E a função da reunião era estudar a doutrina de Jair Tércio, era estudar o grande livro da lei. Veja só, vou repetir. Olha o nome de algumas das obras dele, né? Alguns dos livros que ele lançou. E repito, alguns desses livros eu tive grande participação na escrita, porque ele me botava para ler os rituais, né? Então, existe um livro, Ser Maçom, que ele divulgou largamente. Existe um livro, Diálogo Iniciático, olha os nomes, né? Vê os nomes. Existe um livro, o Grande Livro da Lei. Então, nas nossas reuniões da Ordem da Estrela do Oriente, que é uma ordem que não tem essa função, não é a função doutrinária, né? Você é maçom, você sabe que a função da Ordem da Estrela do Oriente é justamente pensar a sociedade, como que a gente pode colaborar para a sociedade. De maneira livre. De maneira livre, né? Assim, maneira livre. E a função social é o principal, né? Apoiar.
ele fazia dessas reuniões doutrinárias. A gente não cumpria a ritualística nem de abertura nem de encerramento, para simplesmente estudar. E o que a gente estudava era, Jair Tércio diz que a gente lia o texto dele, de autoria dele, e se alguém desse uma interpretação, se baseando, por exemplo, na filosofia arendtiana, né, de Hannah Arendt, outro diria assim, ok, isso é interessante, mas ainda não é o que o Iluminado diz, o que Jair Tércio diz. Então, você percebe que a lógica era uma lógica de doutrinar, de fanatizar. Então, isso abria, sim, campo para ele manter as manipulações e os abusos. Aí, assim, tem algo que me incomoda muito, JP, nessa questão, que é assim, a todo momento, eu tenho deixado muito claro que as ações de Jair Tércio são de Jair Tércio, não são da maçonaria. Mas a maçonaria, ela tem uma função social e que me incomoda muito a preocupação, e aí, me desculpa, eu sei que você certamente vai ficar desconfortável com isso, mas eu preciso dizer, a maçonaria não está cumprindo sua função social, porque assim que eu fiz as denúncias, quando eu fiz a primeira live, ganhou uma certa notoriedade, assim, dentro da Bahia, né, por citar, mesmo que sem citar o nome, as pessoas vincularam a Jair Tércio, e eu citei a maçonaria, a grande loja do estado da Bahia me procurou falando, olha, a gente quer te ouvir, a gente quer entender o que está acontecendo. E eu falei, tudo bem, eu vou me expor, porque eu vou fazer algo que o meu advogado não está me orientando, que é citar o nome, mas eu concordo desde que meu advogado esteja presente. A gente foi para uma reunião, veja, estamos falando de uma mulher que está denunciando abusos, inclusive sexuais, de um homem que foi grão-mestre durante 8 anos. Eu chego numa reunião online, tinha 10 homens, 10 maçons. Isso foi presencial? Não, online. Ah, tá, desculpa. 10 maçons querendo saber detalhes do que aconteceu, inclusive com relação aos abusos sexuais, ou seja, me revitimizou. Eu aceitei isso porque eu entendi que a maçonaria estava querendo cumprir sua função social de dizer, ok, né, vamos acolher essas vítimas, fazer o que tiver ao nosso alcance, mas teve uma exigência do meu advogado, que foi, eles estavam gravando a reunião, eles pediram para gravar, e aí o meu advogado que estava presente, ou seja, eu estava na reunião com 11 homens e só eu de mulher, isso por si só já não é legal, né, já não é confortável, e meu advogado falou assim, olha, a minha cliente só vai falar se a gente receber também essa gravação. Sabe o que aconteceu, JP? Eles me perguntaram tudo e mais um pouco. Foi uma reunião super extensa, que gera um maltrato. E depois, no momento de enviar o vídeo para a gente, eles disseram que tinham apagado o vídeo. Eles não enviaram. Isso, no mínimo, é um desrespeito comigo. E aí, assim, ok, abriu-se uma investigação? Abriu. Ponto para a maçonaria nesse sentido. Mas é uma investigação que é interna. Então, assim, a meu ver, a preocupação, ao menos da grande loja do estado da Bahia, está sendo somente de dizer, olha, as atitudes dele são dele, a gente não tem nada a ver com isso, e eu concordo, não tem nada a ver com isso. O único momento que a grande loja foi responsável pelas atitudes de Jair Tércio foi no momento que ele era grão-mestre, então ele era o responsável pela grande loja. Mas existe uma função social que não está sendo cumprida. Né? Existe uma função social que é de... Não é para prezar pela felicidade da humanidade? A gente está falando de um caso que já tem mais de 290. Já está chegando a 300 vítimas. 300 vítimas que estão relatando. E quantas estão silenciadas? Né? Um caso de grande repercussão, um caso grave, com pedofilia, né? Então, a maçonaria, a meu ver, a sua função social está aí, de apoiar as vítimas e de, inclusive, fazer uma pressão na sociedade, na justiça, de dizer, olha, a gente precisa de legislação para proteger as mulheres, a gente precisa de legislação para proteger a sociedade. E a gente, maçonaria, precisa, inclusive, melhorar a nossa vigilância, porque um grão-mestre fez isso no nosso espaço.
Eu vou te dizer que tem relatos de abusos dentro do edifício maçônico onde funciona a grande loja maçônica do estado da Bahia. Então, é bem complicado. Né? Assim, é muito complicado. Você vê que no momento que o Jair Técio entra para a maçonaria, ele já entra com o objetivo dele, não é o objetivo da ordem. Ele já tem uma agenda própria. E ele ignora completamente tudo. Por que essas lojas e esses capítulos foram abertos a ponto dele ter sido homenageado no Brasil e fora do Brasil? Ele foi homenageado pela contribuição dele, por ter aberto muitas lojas, muitos capítulos. Por que foram abertos quando ele era grão-mestre? Por que não antes? Por que não depois? Porque existe esse tempo que você falou que não estava sendo cumprido. E o que é que ele fazia? O mesmo que fazia em outras instituições. Ele forjava os documentos. E aí, de novo, eu vou te falar porque eu via, porque eu participei disso durante muito tempo. As reuniões, voltando de novo à Ordem da Estrela do Oriente, tinham 5, 6 pessoas. Quando tinha muita gente, tinha 10, 15 mulheres, somente mulheres. Novamente, sem cumprir ritual. Não tinha nenhum maçom presente no momento? Só nas instalações e nas iniciações tinham maçons. E muitas vezes o maçom que estava como digno patriarca na instalação ou na iniciação nem era o que ia assinar a ata depois. Por exemplo, eu, que nunca fui oficial, já participei como oficial de uma instalação e eu não sei, eu não vou te dizer com certeza, mas pelo que eu já vi, eu acho que meu nome nem está lá. Eu acho que outra pessoa assinou como se tivesse ido. Se você pegar as atas da Ordem da Estrela do Oriente, desse período, você vai ver que não tem nenhuma ata com menos de 30 presenças. E eu te garanto, basta olhar no Instagram do próprio capítulo Luz do Ocidente, se eles ainda deixarem abertos, porque quando a gente fala, eles vão lá e derrubam o Instagram, vocês vão ver que as reuniões têm 5, 6 pessoas. Então, assim, a fraude de documento, é muito sério isso, e é muito sério para a ordem. E eu não estou responsabilizando a ordem, né? Bruna está perguntando assim, o que a Gleb deixou de fazer, em sua opinião? A Gleb deixou de dar um apoio social, de se manifestar enquanto potência maçônica, de dizer, olha, nós estamos investigando esse sujeito, né? Estamos investigando dentro da legislação maçônica, dentro do plano maçônico, mas damos a nosso testemunho, apoiamos as vítimas, somos contra abusos e concordamos que precisa ter uma legislação na sociedade, né, não falo da maçonaria, para combater abusos em meios religiosos. O meio religioso que eu falo não é a maçonaria. O meio religioso que eu falo é a Fundação Ocidente e essa cultura que é religiosa, do imutabilismo, criada por Jair Técio. Então, eu acho que a grande loja, a Gleb, deixou de fazer isso. E eu acho também, JP, eu acho que aí, nesse caso, você como maçom pode dar uma opinião, isso não podia deixar de ser visto. A responsabilidade da maçonaria? Não. Mas é claramente um momento para a maçonaria discutir isso, de falar, olha, isso passou debaixo do nosso nariz, o cara foi grão-mestre durante 2 mandatos, o que é que a gente pode fazer para evitar novos Jair Técio? Entendi. Para começar, eu até te falo que ouvir essas coisas, eu realmente... eu não sei nem o que te falar, isso me deixa realmente muito triste, Tati, assim, como eu disse, como eu não posso falar em nome da maçonaria, mas eu posso falar como maçom, realmente te pedir desculpa pelo que aconteceu, tá? E é complicado, é muito complicado, e pelo que você relatou, várias coisas aí dos rituais sendo feridos e coisas do tipo. Então, assim, o que eu posso te falar, hoje eu recebi várias ligações e mensagens de maçons de vários estados do Brasil. Os irmãos me ligando, me aconselhando, enfim. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, eu não sei qual é a atitude que a potência maçônica vai tomar e realmente eu não consigo prever. Mas eu fui muito questionado por que de eu ter aceitado o seu convite. Sim. Por que eu aceitei o seu convite de participar aqui?
E alguns vieram questionar, mas aconteça o que acontecer, ele é seu irmão. Não é assim que funciona a irmandade entre maçons. Não é assim que funciona. Eu aprendi que a irmandade entre maçons, ela é integral desde que o seu irmão não fira os rituais, desde que ele não fira a ética maçônica, desde que ele não cometa nenhum litígio dentro da nossa Constituição interna. E eu aprendi que no momento que isso acontece, é minha obrigação como maçom cumprir o meu dever e acusá-lo como qualquer outra pessoa, dando ele pleno direito à defesa, que é o que ele tem. No caso, ele tem pleno direito à defesa, mas eu não tenho como você me falar que são 290 e quase 300, né? 293. Você me falar que 293 mulheres estão mentindo, não tem como. Não tem como. E assim, claramente, o lado que eu assumo é o seu, tá? Eu não sei qual é a decisão que a potência vai tomar, eu não sei como as autoridades estão trabalhando, mas em meu nome, o que eu posso fazer é o quê? Cara, desculpa por essa pessoa que se fingiu ser maçom, fez isso com você, 292 outras mulheres, porque realmente não é isso que a maçonaria nos ensina. De longe, não é isso que a maçonaria nos ensina. E outra coisa, uma inquietação, se esse senhor, ele se alega tão iluminado, tão, vamos dizer assim, tão cheio das ideias, como fala o Matuto, né? Cheio das coisas, para que entrar na maçonaria? Exatamente. É como eu sou um pós-doutor e eu quero entrar no jardim de infância, para melhorar o jardim de infância. Isso, para mim, na minha lógica, não faz muito sentido. Né? Na minha lógica, não faz muito sentido. Se alguém achar uma lógica aí, por favor, discorde de mim. Né? É basicamente isso. Eu concordo. Acho que você falou uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo. Ele fingiu ser maçom. Exatamente. Né? E ele fingiu tão bem que ele chegou ao grão-mestrado. Mas lembra do seguinte, lembra do que eu falei. Ele já tinha o projeto de iniciar 1% dos homens da Bahia. Então, eu esqueci disso daí que você falou, de iniciar, cara, é um projeto faraônico você que vai iniciar. A Bahia é um estado altamente populoso, eu sou péssimo em geografia, mas acho que é um dos maiores do Brasil, é a Bahia. E você falar que vai iniciar 1% de todos os baianos é um projeto faraônico. Eu não sei qual que é a meta disso, porque eu sou muito assim, eu miro mais na qualidade do que na quantidade. Então, se a gente estiver falando de qualidade, eu prefiro que eu tenha 3 irmãos excelentes, os quais eu confio virar minhas costas que não vão me trair, a ter 40 pessoas vestindo um avental que eu não posso confiar. Então, assim, além de ser algo muito pretensioso, é algo que eu não vejo, eu não vejo uma lógica em você falar, vou iniciar 1% dos homens baianos. Cara, pra quê? É muito mais construtivo você ter uma loja com 10 maçons que estão estudando, estão se aprimorando como pessoas, estão sendo pais de famílias exemplares, estão sendo funcionários exemplares, chefes exemplares, maridos, filhos, seja o que for, mas só aqueles 10 ou 3 ou 2 ou 1, do que você ter um universo que está mais preocupado com a roupa que vai usar, mas chega em casa, bate na esposa, chega em casa, tá denegrindo a imagem dos outros, enfim. Eu não vejo lógica nenhuma para você falar. Lá somente para cumprir o projeto de Jair Tércio, né? Para gerar esse domínio. Bem egóico, na minha opinião. A minha opinião é que é bem egóico, bem. Sim. Fazer o quê? E tanto que ele falava, né, que tinha que ser na gestão dele isso. E agora a gente vê o porquê. Tem que ser na gestão dele, porque somente na gestão dele ele ia conseguir forjar tantos documentos sem ninguém ver. Porque, assim, veja bem, ele era o grão-mestre. Então, assim, toda a liderança da maçonaria, né, ele mesmo tem o livro Arca da Liderança, que eu que escrevi, basicamente, sozinha, em pouco tempo, e ainda ouvindo o grito dele que estava demorando para terminar de escrever, e que ele fala que ele é líder, né? Na verdade, ele fala nesse livro de líderes, liderados, líderes, lideranças e liderados. E aí ele se colocava como líder. Então, é quem está no topo sozinho. Ele reina sozinho e absoluto. E aí tem as lideranças,
né? No caso da maçonaria, primeiro vigilante, segundo vigilante. Ah, tá, disso daí eu te peço até desculpa, eu vou te interromper rapidinho. Eu acho que é importante também as pessoas entenderem a maçonaria, ela tem uma organização muito bem feita e muito complexa, né? Então eu peço para as pessoas que não conhecem separarem. Uma coisa é você estar em determinado grau, outra coisa é você ocupar um cargo, né? Quando a gente fala de grau, a gente está falando do aprendiz, do companheiro, do maçom, aí vem o grau 4, 5, 6, dependendo do rito, vai até o 33 e por aí vai. Outra coisa é cargo. É um cargo que você ocupa. E para você ocupar um cargo, é necessário que você, no mínimo, seja um mestre maçom, que você esteja no terceiro grau da loja simbólica, né? Ou loja azul. E quando a gente fala, eu quero que vocês imaginem uma árvore com vários galhos, onde esse tronco, ele é a potência maçônica, né? E esses galhos são as lojas maçônicas, são as células espalhadas por vários lugares. Quem rege cada célula dessa é um cargo chamado de Venerável Mestre, onde ele é auxiliado pelo primeiro vigilante e pelo segundo vigilante. Então, toda loja maçônica que seja regular, que siga a ritualística, ela vai ter um Venerável Mestre, que é o presidente daquela célula, e vai ter um primeiro e um segundo vigilantes ali para lhe auxiliarem na presidência da potência. E no tronco, regendo toda essa potência maçônica, existe o cargo chamado de Grão-Mestre, que ele é aquele cara que rege todas as lojas na potência. Basicamente isso, tá? Desculpa te interromper. Não, perfeito. Isso é importante para as pessoas entenderem, né? Quando eu digo assim, durante o período de grão-mestrado de Jair, a grande loja maçônica do estado da Bahia, ela foi uma ferramenta dele para conseguir aumentar a sua influência, né? Para conseguir mais controle sobre as pessoas e de, inclusive, conseguir manipular as pessoas com mais força ainda, né? Com o peso do título de grão-mestre, que não é para qualquer um, né? E com isso, deixar as pessoas ainda mais vulneráveis, pessoas que já eram vulneráveis ao título dele de iluminado. Então, ele somou um título que ele se auto promoveu, né, como iluminado, de se dizer nessas viagens que ele fazia, inclusive tinha viagens que ele fazia, essas viagens para a Chapada Diamantina, que ele chamava de caminhadas em busca do imutável de si mesmo, tinha viagens que era só para maçons. Sim. Então, veja que ele usou a maçonaria para doutrinar as pessoas a fazerem parte da seita dele, que é uma seita, e manipulando, né, ele usou o título de iluminado, algum que é a reencarnação de Moisés, de Mahavira, que é a reencarnação de Leonardo da Vinci, e aí ele ainda tinha um título que é socialmente, pelo menos em grande parte da sociedade, respeitado, que é o título de grão-mestre. Então, não tem como negar que no período de Jair Tércio como grão-mestre, a grande loja do estado da Bahia foi um campo de abusos do Jair Tércio. Agora, foi com autorização da maçonaria do Brasil, foi com autorização das outras potências, do Grande Oriente, foi com autorização da maçonaria internacional? Obviamente não. Mas quando ele tem na mão dele, né, os que ele chama de 12 discípulos dele, eram as pessoas que eram primeiro vigilante, que era segundo vigilante, que eram os veneráveis das lojas maçônicas, que ele chamava como principal, dele, inclusive, fazer o Palácio Maçônico de Itapuã todo baseado em abusos patrimoniais. Lá tem três templos, se eu não me engano, que as pessoas davam cotas de R$500, R$1.000, R$100 por mês. Pessoas que passavam dificuldade em casa, dificuldade para comprar comida, e estavam lá dando R$100 por mês para ele construir loja maçônica, templo maçônico, dentro da Fundação Ocidente. E aí querem me dizer que a Fundação Ocidente não tem nada a ver com Jair Tércio. Era dentro da Fundação que funcionava? Dentro da Fundação funcionava a Cavaleiros da Luz e mais duas outras, né? A Luz Essênia, se eu não me engano, mais outra.
e a Ordem da Estrela do Oriente, o capítulo Luz do Ocidente, também funcionava lá dentro. Ele chama a própria Fundação Ocidente, a mesma casa, ele chama de Palácio Maçônico de Itapuã. É uma coisa só, né? Então, no tempo de grão-mestrado dele, a grande loja maçônica do estado da Bahia, em especial essas lojas e esses capítulos que foram fundados por ele, eram extensão da própria Fundação Ocidente, que era uma representação e uma extensão do Jaitécio. Então, naquele momento, a grande loja foi conivente? Óbvio, porque a grande loja era comandada por Jair. Entendi. E as pessoas que seriam as pessoas, os vigilantes, né? É o próprio nome do cargo. Entendi. Eram as lideranças dele. Eram os discípulos dele, que ele mesmo chamava de discípulos, pessoas que chamavam ele de pai. Então, assim, as pessoas têm me perguntado, como é que a maçonaria, principalmente maçons me perguntando, né? Mas tá, sim. Responde aí isso, porque é preciso deixar claro que ele e a maçonaria são coisas diferentes. Claro que são coisas diferentes. A maçonaria é muito maior do que Jaitécio. Mas veja que eu precisei recorrer para os Estados Unidos para eu conseguir meu DEMIT, porque ele era grão-mestre. Então, como é que a maçonaria na mão dele... Só para eu entender, você precisou ir e se comunicar com a sede da Estrela do Oriente lá em Washington, nos Estados Unidos, para conseguir o seu... É porque a gente não pode xingar aqui, porque a vontade é de falar. mas porque é real, você imagina, naquele momento ele era grão-mestre. Sim. Eu estou colocando meu computador no carregador aqui. A Ordem da Estrela do Oriente... Quem trouxe para a Bahia foi Jaitécio, então a pessoa que eu procurava era vinculada a ele. Então eu precisei recorrer aos Estados Unidos para conseguir um DEMIT, que o DEMIT é literalmente você se demitir da ordem. Eu queria deixar de fazer parte, ele não queria me autorizar, porque isso ia manchar o currículo dele, entende? E porque isso ia chamar a atenção, como chamou. Me perguntaram, por que você quer se desvincular? Né? Entendi. Então, assim, como é que a maçonaria, na mão dele, como é que ele desvirtuou? Ele dizia que a maçonaria estava desvirtuada, mas, na verdade, foi ele que desvirtuou, né? Com certeza. Como é que isso foi ferramenta para abuso? Isso foi ferramenta para abuso porque isso abriu espaço para ele conseguir relações políticas. Isso abriu espaço para ele... Existem, JP, denúncias, né? Relatos de que ele desviava dinheiro da maçonaria para poder promover os livros dele, as palestras dele. Então, assim, são coisas que a grande loja precisa apurar, né? A grande loja precisa apurar. E aí, então, assim, além de toda essa influência política que se consegue sendo um grão-mestre, ainda tem toda a influência das pessoas que prestigiam a ordem e entendem que o grão-mestre é alguém respeitável. Isso daí é importante até assim, para deixar no contexto mais alcançável para pessoas que não têm familiaridade com a maçonaria ou qualquer ordem iniciática. Eu vou pegar como exemplo a Igreja Católica, né? Vez por outra, você pisca o olho, aparece um caso de um padre que cometeu um determinado crime, enfim, na igreja evangélica, o pastor, no terreiro, o pai ou a mãe santa e tal. A maçonaria, infelizmente, ela não está livre disso. E quando a Tati fala de grão-mestre, para vocês terem uma noção, imaginem a Igreja Católica, certo? Como instituição, e amanhã aparece alguém falando que o Papa Francisco está sendo acusado de abuso. Pois é. Perfeito. Mais ou menos por aí. Eu acho que, perfeito. Eu acho que você fez a analogia que precisava ser feita. Aí o Cláudio está dizendo assim, que ele já está sendo processado na ordem e é leviandade falar sobre a potência sem conhecimento. Veja bem, eu estou falando da minha experiência com a potência. E a minha experiência com a potência, vou lembrar, eu tive acesso a muitos rituais que eu não deveria ter tido acesso. Então, existe algo aí dessa potência que eu sei mais do que o que eu deveria. E eu sei da função social da maçonaria. E eu tenho, não há leviandade em eu falar da minha experiência. E a minha experiência é uma experiência de fraudes, de abusos, de manipulações. É uma experiência de usar, inclusive, a gente pode falar também de abuso de poder, né? É usar da sua posição enquanto grão-mestre para dizer, não tem oficial, bota qualquer pessoa, depois assina lá,
Porque quem é que vai ver? Quem vai verificar isso é ele. Quem vai atestar se é correto ou incorreto é o próprio Jair. Então, assim, é utilizar desse seu lugar. E assim, Carlos colocou ali, ó, nada a ver com o Papa. Você quer uma analogia. A gente está falando de analogia, a gente não está dizendo que a maçonaria é uma religião, entenda, a gente está falando de uma questão de hierarquia. Quando o JP fala que é uma posição análoga à posição do Papa, é porque o grão-mestre é a autoridade máxima da grande loja do Estado. Então, as pessoas vão a ele, inclusive, imagina, teve gente que me perguntou assim, por que você não denunciou? Porque ele era grão-mestre. Eu ia denunciar ele para ele mesmo? Não faz sentido. E eu acho importante também quando nessa... É essa, né? Sim, quando a gente fala da rede de apoio, a gente está construindo uma cartilha, a rede de apoio precisa ser fora do meio abusivo. Então, eu não ia chegar na grande loja, bater na porta de Jair e falar assim, olha, eu quero denunciar você. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. E assim, eu estou pontuando sobre eventos internos, eu vou pontuar, Cláudio, sobre eventos internos, porque eu participei de eventos internos. Eu vou pontuar sobre isso. Eu vou pontuar sobre a reunião que eu participei e que os maçons não foram corretos comigo. Assim como eu vou pontuar que eu tenho tido, desde o início, apoio de maçons que prezam pelos princípios da maçonaria que eu já li a Constituição. Então, assim, eu tenho tido apoio de JP, eu tenho tido apoio de Tarsis, eu tenho tido apoio de Leonardo, que são homens maçons que falam, olha, a irmandade é pautada nos bons costumes. O que você denuncia não são bons costumes, então a gente vai prezar pela sua segurança, pela segurança das vítimas, e não pela proteção de uma áurea que não é real, do Jair Tércio, eu digo, né? Eu entendo que, inclusive, para a gente desmistificar a imagem social da maçonaria, né, que as pessoas associam a algo satânico, a algo ruim, a própria maçonaria se colocar e tomar uma atitude social com relação a isso, demonstra que há uma função social louvável. Na maçonaria, quando se coloca e auxilia, acolhendo vítimas e dando apoio numa luta contra abusos, né, nesse caso, contra abusos em meios religiosos, a maçonaria está simplesmente cumprindo o seu papel. Está lá. Os maçons são homens de bons costumes, né, homens retos. A gente vai falar de retidão em pedofilia? Sabe? Não faz sentido. E assim, eu não faço parte da maçonaria. Então, eu não estou aqui discutindo o procedimento maçônico. Eu estou aqui discutindo a conduta de um homem, de um criminoso, de um sociopata, que vem fazendo vítimas há mais de 40 anos, que a gente saiba, pode ser que tenha ido ainda antes, pode ser ainda mais tempo, e que ele usou a maçonaria. Ele usou, é um fato. E é um fato incontestável. O homem foi grão-mestre durante 8 anos. Vejam, existe um negócio de uma reflexão semanal do capítulo Luz do Ocidente. Vai olhar. Todas essas reflexões semanais são frases de Jair Tércio. Você vai me dizer que isso não é fazer uso da maçonaria? Então, assim, não adianta, sabe? Não adianta. Eu preciso também deixar claro que o grão-mestre atual, o Sereníssimo Arlindo Neto, me deu todo o acolhimento. Ele ficou super chocado quando soube e se colocou à minha disposição, falou, olha, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Mas ele falou diretamente para mim isso. Né? Assim, e eu acho que falta uma manifestação social. Entendi. Eu acho que falta. É a minha opinião, e assim, ninguém vai me dizer que eu não tenho direito a ter minha opinião, entendeu, JP? Não, lógico. Até aproveitando essa coisa de opinião, como eu tinha falado, né, que muitos irmãos entraram em contato comigo me aconselhando e tal, muitos deles me aconselharam até a não fazer
essa live com você e tal, porque eu não tenho direito de falar em nome da maçonaria, eu não tenho direito de falar em nome de grande loja, e isso já foi deixado muito claro aqui nessa live, que o que eu falar aqui representa única e exclusivamente a minha opinião. Isso daqui, não, o que eu falo aqui não representa a ordem maçônica. É muito comum a gente ver na internet as pessoas colocarem assim: a maçonaria brasileira apoia fulano de tal, a maçonaria brasileira é contra fulano de tal. Sempre que eu vejo essas postagens em redes sociais, eu vou lá no irmãozinho no privado e pergunto: meu irmão, você pegou procuração para falar em nome de toda a ordem? Porque, por exemplo, eu sou maçom e eu sou contrário à sua opinião. Você não pode falar em nome de toda a ordem, e é o que eu estou fazendo aqui. Agora, o porquê que eu estou exercendo esse meu direito de vir aqui falar, expor a minha visão disso daí, é porque eu não conseguiria dormir sabendo que algo dessa natureza aconteceu e que foi feito por alguém que usou o nome de uma ordem tão sublime, entendeu? De uma ordem que eu tenho o maior respeito, que eu tenho a maior... Enfim, eu não tenho absolutamente nada do que falar. E esse cara, eu me sinto atingido porque ele usou o nome da ordem, ele se aproveitou, ele enganou a ordem para fazer o que ele fez. Então, assim, é deplorável isso daí. Eu não ia conseguir dormir se eu não conversasse com você. Eu não sei nem até em que grau que eu estou te ajudando, mas eu imagino assim, pelo menos para você falar o que você tem para falar, Tati, de colocar isso para fora olhando para um maçom, eu acredito que já é de alguma maneira um escape, eu não sei. Mas eu tô aqui para te ouvir e te ajudar. É muito importante, JP, porque assim, é a representação, assim como eu volto a falar do Sereníssimo, ele também me deu esse acolhimento, ainda que não de maneira pública, né? Assim, é muito importante eu entender que a ordem não apoia a Jaitécio, porque senão aí meu discurso muda completamente. Sim. Porque se eu fico sabendo que a ordem vai, por exemplo, apoiar judicialmente, de algum modo, vai testemunhar a favor de Jair, aí eu vou dizer, cara, essa Constituição de vocês é uma mentira. Então, quando eu vejo maçons que chegam como você, como o Leonardo está falando aqui, como o João Gomes, o Tarsis, que dizem assim, não, o que ele fez não faz sentido para a ordem. Não faz sentido para o que eu acredito, não. Então, o que a ordem prega, o que ele fala, não faz sentido. Então, isso me ajuda muito, me acolhe, entende? Eu me sinto mais tranquila, porque foi até um medo inicial, quando a gente... Porque você sabe um pouco de minha história, das perseguições que eu sofri, do tipo de intimidação, ameaças, ataques que eu sofri, e a gente estava falando, a gente pensava isso, pô, eu vou denunciar, eu vou publicamente falar sobre isso, e se a maçonaria, enquanto instituição, resolver também me perseguir? Entende? Então, quando eu vejo que não é bem assim, e como você falou, nenhum maçom tem procuração, nem mesmo um grão-mestre tem procuração para falar em nome da maçonaria inteira, isso me tranquiliza de algum modo, isso com certeza fortalece, isso é muito importante. E existe um episódio do próprio grão-mestrado do Jaitécio que eu acho que é bem ilustrativo, né? Que ele demonstrou apoio público ao Temer, né? E ao ex-presidente Temer? Dizem que foi presidente, né? Mas... Tá certo. Mas eu sei que muitos maçons eram contra. Né? Então, assim, não é porque um grão-mestre apoia Bolsonaro, como eu sei que Jaitécio já não era grão-mestre, se eu não me engano, mas Jaitécio orientou os seguidores dele a votarem em Jair Bolsonaro, tanto que algumas das lideranças dele mais ilustrativas estão no Facebook, naquele grupo Todos com o Bolsonaro. Não é todos contra, não, viu? Todos com, apoiando. Não é porque ele apoia que todos os maçons vão apoiar. Então, eu acho lógico que não. É importante de ser dito. Assim como... Então, eu acho que é muito importante ter um maçom conversando com a gente. E, por uma ironia, né, assim, um grande sarcasmo universal, a gente está conversando no dia do maçom,
Então, você está exercendo tanto a Constituição maçônica, né, de se preocupar com o social, quanto também a sua função de cidadão, porque eu acho que quando a gente tem um caso, como o de Jair Técio, que já tem mais de 290 vítimas declaradas, né, vítimas que já relataram, fora que, obviamente, a gente sabe que são muito mais vítimas, eu acho que existe uma função social, eu acho que há uma responsabilidade social, né, de se posicionar, assim como o caso da menina de 10 anos, que tinha lá um monte de fundamentalista religioso chamando ela de assassina por estar abortando de seu estuprador. E mas esse assunto me deixou doente esses dias. Pois eu acho que a maçonaria precisa tomar atitude, entende, JP? Eu acho que a maçonaria precisa se colocar socialmente dizendo a gente é contra isso. Isso vai contra a Constituição maçônica e nós, maçons, estamos à disposição e pedimos mudança no Brasil. Na legislação brasileira, a gente precisa disso. Não há no Brasil legislação. E isso faz com que as vítimas sejam revitimizadas, porque a gente tem que provar que é vítima, a gente tem que provar que é vulnerável, e a gente precisa conseguir argumentar um crime que ele tem características muito específicas, que é o crime que acontece em meios religiosos. A gente tem que conseguir fazer um malabarismo para argumentar com base na legislação de outros crimes, porque não há legislação específica. O próprio caso dessa menina, se houvesse legislação específica, a polícia poderia ter feito uma intervenção e tirado aquelas pessoas da porta do hospital, porque seria uma violência religiosa, seria um crime religioso. Quem teve que assumir isso foi o Movimento Feminista de Recife, não foi isso? Um grupo de mulheres que foi lá e resolveu e fez o que tinha que fazer. Pois é isso, e isso é lindo, mas tem que ser maior, porque essas pessoas elas não precisam estar sempre tendo que se mobilizar. Precisa haver legislação, e a maçonaria tem uma função social. Isso daí, Tati, tem uma coisa que é uma implicância minha, tá? Mas, de novo, uma implicância minha como pessoa. Comum os maçons falarem isso, comum os maçons falarem que na maçonaria não se discute política nem religião. Contudo, no Brasil, nós tivemos um grande maçom, músico, escritor, que se chamava Zé Rodrigues, né? E certa vez ele fez uma declaração que para mim foi mais. Ele falou assim, é dito que dentro da maçonaria nós não discutimos política e nem religião. Contudo, eu acredito que não se deve discutir política partidária nem religião sectária. Mas a política e a religião, em sua essência, devem ser discutidas, até porque um dos ensinamentos da maçonaria se baseia no trivium, que são as artes da dialética, do diálogo e da retórica. De certo, você não tem que discutir, como eu falei, de política partidária, dizer que o meu partido é melhor que o seu, de esquerda, de direita, ok? E nem religião sectária, falar o catolicismo é certo ou não, o islamismo é certo. Não é assim. É você construir um diálogo de maneira imparcial e construtiva, até porque, se você analisar a história da maçonaria, os campos em que a maçonaria mais atuou na história da humanidade foi dentro da religião e da política. Porque esses dois campos de diálogo são os campos mais avessos aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então tem sim que discutir política e religião dentro das lojas maçônicas de maneira não partidária e não sectária, tá? Essa é a minha opinião. E eu concordo. Eu acredito que se esse debate existisse, coisas como essa poderiam ser evitadas, entende? Eu concordo, perfeito. Eu concordo. Eu não tinha como concordar mais com você do que isso. Porque, inclusive, o ser humano ele é um ser político, né, JP? Como alguém falou aqui, o Leonardo falou, ser silencioso é ser conivente, né? Aí eu botei na tela aí. Ser silencioso é ser conivente. E é isso. Nós somos seres políticos, nós somos animais políticos. A gente pode olhar aí filosofia antiga da Grécia, a gente pode olhar Hannah Arendt, né? Pode ir a Spinoza, a ética spinozana. Nós somos políticos, né? Eu não vou nem longe, se você citar a República de Platão,
né, onde Sócrates exerce de maneira aprofundada o princípio da dialética, onde ele conversa com outros filósofos, por mais que tenham sofistas ali no meio, mas ele conversa e é um diálogo lindo. E eu acho que isso falta muito na gente hoje como brasileiro. Agora eu estou falando como brasileiro, como cidadão civil, falta o brasileiro a capacidade de saber dialogar, onde eu vou te dar uma tese, e você vai me dar uma antitese ou uma antítese, e através do poder da dialética, nós vamos chegar numa síntese, onde nenhum perdeu, os dois ganharam. E isso o brasileiro hoje não faz. Hoje existe uma polarização gigantesca e existe, consequentemente, a falta de comunicação. Com a falta de comunicação, ocorrem casos como esse. Exatamente. E é isso. Eu acho que há uma tentativa de imparcialidade que é irreal. Nós não somos seres imparciais, não é possível ser imparcial. E eu entendo que é uma tentativa de não gerar conflito por conta das opiniões, mas eu acho que essa discussão ela é necessária. As opiniões contrárias, elas são importantes para isso que você falou, para que se debata, se tenha uma tese, uma antítese, e que as sínteses sejam construtivas, né? A gente precisa se posicionar, não é possível, não podemos falar de religião na maçonaria. Eu ainda acho mais fácil do que não falar de política, porque não falar de política é um ato político. Sim, isso que a gente está fazendo aqui agora é política. Manter o que já está ocorrendo. Então, no mínimo, você está dizendo, o que está acontecendo está bom para mim. Não me incomodo com isso. Sim. Então, não tem como você ser apolítico. Não é possível ser apolítico. Claro que aí cabe a cada maçom, como você falou, você não vai falar pela sua loja, pela sua potência. Você vai falar por você. Mas dentro da própria maçonaria, eu acho que falta esse debate para que casos como esse sejam evitados. Porque rapidamente eles seriam identificados. Sim. Assim, eu não aceito que todo mundo que participou, né, do grão-mestrado de Jair Técio foi inocente, foi ingênuo, não viu nada. Pessoas que convivem com ele, pessoas que são do círculo próximo de Jair Técio há 20, 30, alguns até mais, pessoas que conheciam ele da juventude, dizer que não viram, que não perceberam, ninguém percebeu, sabe? Mas aí não é maçonaria, aí é pessoa, cada um. Mas se na maçonaria se discutisse política, isso poderia ter sido evitado, porque quando se diz... Eu sei que houve conflito, eu sei que houve... tiveram lojas, né, que questionaram o funcionamento da Cavaleiros da Luz Essênia, mas como ele era grão-mestre, né, isso não foi adiante. Mas aí, veja, se há abertura para um debate político dentro da maçonaria, isso poderia ter sido levado de uma maneira mais incisiva, sem ter que ser através de pranchas diretas para o grão-mestre, que é o próprio ser a ser contestado. Percebe? E assim, alguém disse aí, eu já me perdi no comentário, que a maçonaria não se posicionou publicamente ainda porque está esperando o resultado do inquérito. Gente, 293 relatos. Não tem resultado que me diga que esse homem pode ser isentado. A justiça pode falhar. Pode até falhar. Eu espero que a justiça se prove séria. Mas se a justiça falhar, ainda assim, não vai anular os 293 relatos. Não vai anular os abusos que eu sofri. A violência que eu sofri. Teve um áudio que foi divulgado no Fantástico, que eu também divulguei nas minhas redes sociais, não sei se você viu, JP, de uma menor, a menina tinha 12 anos, 13 anos na época, foi mais de uma menina, uma tinha 12, outra tinha 13 anos, que conversa com ele falando dos abusos, e ele diz assim, não, comigo não foi sexo não, foi amor e carinho, mas quando a gente brinca do assunto, sangra mesmo. Pô, você quer me dizer que você vai isentar esse cara, que você está esperando o resultado do processo judicial para você poder se manifestar? Aí eu vou ser bem baiana, me faça uma garapa, amigo. Tá certo. Mas é isso, assim, eu acho que é um assunto que me toca profundamente, porque eu acho que, como instituição, né, a maçonaria precisa se posicionar,
Você sabe que a gente está num processo de criação de uma ONG justamente por não existir nenhuma instituição específica para lutar contra abusos em meios religiosos. Você sabe que nunca foi uma pretensão minha, foi algo que caiu no meu colo por conta da quantidade de pessoas procurando do Brasil inteiro. Então, a gente teve que fazer isso porque eu já estava funcionando como ONG, mesmo sem ser. As pessoas me procuravam, precisavam de um psicólogo, eu ia buscar outra rede. Então, a gente precisou começar a organizar isso. Então, quando eu penso enquanto instituição, eu não consigo aceitar a possibilidade de ficar calado neste momento. E aí eu não falo mais só de Jair Tércio, eu falo dos casos que estão aí, Ícaro Medeiros em Fortaleza, João de Deus em Abadiânia, casos do Santo Daime que estão ainda aí em aberto, o próprio Jair Tércio, o caso dessa menina de 10 anos, a gente está vendo essas pessoas tentando sair do silêncio. E a sociedade, principalmente os fundamentalistas religiosos, tentando sufocar. É o momento da maçonaria provar o seu papel social e falar, não, a gente te dá espaço para escutar, você vai ser ouvida. As vítimas, homens ou mulheres, serão ouvidas. Aqui, a gente te acolhe. Eu acho que isso é papel social. E, enfim, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para conversar. Se deixar, eu vou falando, porque é isso que eu disse. Me incomoda que uma instituição... Então fala, eu tô lhe escutando, Tati. Esse é o lugar de fala, que não é o meu. Eu tô te escutando. Me incomoda que uma instituição milenar, uma instituição tão grande, né, internacional, que tem aí no mundo inteiro, não se coloque. Isso me incomoda profundamente, porque pessoas estão sendo mortas, JP, sabe? No caso de Jair Tércio, a gente tem relatos de suicídio. Né? Suicídio? Tem alguns relatos. Eu não sei se tem alguém aí do pessoal que está junto comigo para me corrigir. Se eu não me engano, são 4 relatos de suicídio ligados diretamente às perseguições de Jair Tércio, perseguições que eu sofri e que você sabe que eu cheguei a pensar nisso também. Então, eu poderia ter sido mais um. Mas, no caso de João de Deus, tem caso de homicídio, né? Tem a rede criminosa dele, que já foi comprovada que ele tinha uma rede de tráfico de drogas, se eu não me engano, tráfico de pessoas também, algo assim. Eu tenho conversado com a Zahira, mas eu não me lembro exatamente agora quais são as redes criminosas de João de Deus. Mas, assim, são casos grandes, são casos muito sérios. A maçonaria precisa se colocar, sabe? Por isso que eu digo assim, se deixar, eu vou falando. E não é porque eu não respeite a maçonaria, não. Se eu não respeitasse, eu não estaria aqui falando. Se eu não respeitasse, eu simplesmente ia falar, pô, é mais um que só está pensando em botar dinheiro no bolso, que não é o caso. Como eu respeito a maçonaria, aí eu digo, cara, cadê vocês? Sabe? Eu acho que a gente encerra em um bom ponto dizendo assim, eu, Tatiana Badaró, cadê a grande loja maçônica do estado da Bahia? Cadê a maçonaria do Brasil? Cadê a Grande Oriente? Cadê vocês? São 293 vítimas até o momento. No Ceará, em Fortaleza, cadê a grande loja maçônica do estado do Ceará? Para falar com as vítimas da Afago, as vítimas de Ícaro Medeiros. Não tem nada a ver com a maçonaria, mas é social. Pessoas estão sendo violentadas, estão perdendo suas vidas. E a maçonaria pode ajudar. A maçonaria deve ajudar. Eu acho que se você for para a Constituição maçônica, os maçons que estão aí questionando o meu lugar de fala, porque eu não posso falar da maçonaria, vai você, então, que é maçom, lê sua Constituição, estuda sua Constituição e vê se eu estou errada em dizer que a maçonaria precisa ocupar uma função social. Sim. Cadê você? Isso daí até hoje. Hoje eu recebi uma mensagem, não vou revelar o nome, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Rio de Janeiro, colocando em xeque, né, se eu sou realmente maçom e tal, e falou que o que eu iria fazer seria um desserviço. E o que eu tenho a falar, eu não sei se essa pessoa está assistindo, inclusive nem respondi, não dei atenção, acho que a gente não tem que ir na palco. Mas eu acho o seguinte, se você acha que eu estou fazendo um desserviço, faz melhor então. Faz melhor, para, por exemplo, de chegar em um 7 de setembro e ficar se vangloriando que a maçonaria fez a independência do Brasil, que a maçonaria faz alguma coisa você, então, para alguém lá no futuro, daqui a 50 anos, comemorar o seu feito e essa outra pessoa se sentir inspirada para fazer o dela.
Para de criticar e se mexe também para fazer alguma coisa. A inércia é morte. A inércia é a morte. Exatamente. Perfeito. Né? Próprio, para a gente terminar da maneira sarcástica que nos cabe, o Jair Tércio, ele costumava dizer muito que onde há vida, há movimento, né? E onde há movimento, há vida. Então, se você não tem movimento, amigo, você não tem vida. Você está morto. Você não está fazendo nenhuma diferença, né? E por isso que eu pergunto, cadê a maçonaria e cadê as ordens paramaçônicas, sobretudo a Ordem da Estrela do Oriente, que foi muito utilizada por Jair Tércio? Cadê vocês? Então, JP, eu queria agradecer muito o seu tempo, sua ousadia, porque eu sei que foi uma ousadia, né, que te trouxe alguns incômodos, né? Estamos vendo aí alguns incômodos, mas eu queria te agradecer de coração, dizer que você tem sido essencial para mim, né? Para que eu me mantenha firme. Você sabe que no momento que a coisa aperta, eu tenho tido Tiago, Bruno, Bia, e tenho tido você para ligar e falar assim, velho, pelo amor de Deus, e desabafar para não fazer besteira, desabafar para não desistir, e, sobretudo, para conseguir continuar firme nessa luta de, inclusive, pressionar a sociedade para que haja a criação de uma legislação para que proteja o futuro. Nós estamos falando aqui de futuro também. Então, meu amigo, só gratidão, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu detesto essa palavra. Então, muito obrigada. Gratiluz, chuva de bênçãos. Pelo amor de Deus, Mas aí, café, amigo. Muito obrigada. Olha, Tati, você não tem que me agradecer em absolutamente nada. Eu te falo que num país altamente misógino, altamente homofóbico, altamente machista, racista, e eu ainda acredito que quando o brasileiro exerce esses preconceitos é da pior maneira que existe, que a velada é aquela que fala por trás e tal. E você num país assim, na qualidade de mulher, que você exprime uma coragem, uma força que eu tenho certeza que eu não teria no seu lugar. Eu não teria de maneira nenhuma. Eu te admiro demais pela sua força. Eu espero que o grande arquiteto do universo providencie para que nenhum ser humano no planeta nunca mais precise passar pelo que você e mais 292 mulheres passaram. Eu estou recebendo mensagens aqui no meu WhatsApp de vários maçons me aconselhando. Esses irmãos que estão me mandando mensagem, eu agradeço demais pelo cuidado comigo, pedindo para eu ter cautela e tal. Enfim, eu agradeço demais, mas meus irmãos, se eu não conversasse com a Tati, eu não ia dormir tranquilo. Se depois desse diálogo aqui, amanhã a maçonaria quiser me expulsar, quiser caçar, qualquer coisa minha, eu tenho a certeza de que eu vou dormir tranquilo, de que eu tentei fazer minha parte para ajudar com que a justiça fosse feita. Tá bom? Então, Tati, eu só posso te dizer força e mais força. No dia que essa força começar a querer acabar, você sabe como me achar, nem que eu tenha que dar uns gritos em você e falar, mulher, levanta essa cabeça, me liga, nem que seja só para chorar, para desabafar ou para rir. Você tem um amigo aqui, tá bom? E o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar sim, tá bom? Obrigada, JP, vamos junto. Eu vou encerrar, eu só não vou encerrar agora porque eu não sei como é que faz para gravar, eu preciso que Bia venha aqui.